Eu nunca imaginei que uma consulta de rotina iria mudar completamente a minha vida. Mas foi ali que eu ouvi uma palavra que ninguém está preparado para ouvir, que era o câncer. E hoje eu quero compartilhar com vocês como isso transformou a minha história. Para quem não me conhece, meu nome é Netânia, sou bacharel em enfermagem, hoje trabalho como vendedora ambulante, vendo pão caseiro no Farol. Se a minha história te tocou, te alcançou, eu peço que você se inscreva no meu canal, deixa seu like para eu saber que você está gostando dos meus conteúdos. Eu vou contar aqui quais foram os sintomas que eu senti, como que foi esse processo aí, que foi um processo muito difícil na minha vida. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. Eu começo meu relato deixando um alerta aqui para vocês. Por quê? Eu trabalhava como enfermeira, eu era CLT, trabalhava em 2 empregos e o meu corpo ele já estava dando sinais de que não estava bem. Porém, devido à minha correria, devido ao meu trabalho, eu não gostava de faltar no meu trabalho, eu meio que ignorei os sintomas. Então, fui relevando. Quando eu não estava bem, eu simplesmente chegava pro doutor do plantão, falava: doutor, prescreve uma medicação aqui para mim, não pedia exame, não pedia nada, porque eu já tava, era um mal-estar, dor, cólica. Então, pra mim, eu já tava meio que acostumada. Descia pra mim a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, eu nem falei, sei lá o que tá acontecendo. Fui deixando, gente. Um profissional da saúde, pra vocês verem que a gente também erra muito. Daí eu chegava pro doutor, falava: doutor, faz uma medicação pra mim, pra eu tomar porque eu não tô bem, pra eu conseguir trabalhar. E assim era feito. O doutor prescrevia, sempre prescreveram, nunca questionaram nada. E eu trabalhava normal. Então, passou aquele período, eu fui mandada embora. Então, assim, não vale a pena. Trabalhei doente, trabalhei ruim e não é valorizado, gente. Então, eu deveria ter ido no médico, eu deveria ter me consultado. Por quê? Quando eu descobri a doença, eu não tinha como ligar a empresa a isso. Por quê? Contava depois que eu descobri o diagnóstico, porque eu não tinha exame, eu não tinha testado, eu não tinha nada falando que eu passei mal no plantão. Então, um alerta que eu dou: se você trabalha registrado, vai no médico, não trabalha doente. Vai no médico, passa, se resguarda, porque quando você precisa, você não tem auxílio, você não tem ajuda. Então, em meados de outubro, começou a intensificar esses sintomas. Eu comecei a ter muito mal-estar, eu comecei a fazer xixi com muita frequência. Aí eu falei assim, eu devo estar com diabetes, porque a minha alimentação era totalmente descontrolada, né? Era só besteira. E daí eu falei, eu devo estar com diabetes, né? Ou eu tô com infecção de urina. Aí eu fui deixando. Fim de ano, já eu não tava trabalhando, eu ia viajar. Então, assim, eu tava com a minha cabeça em outros lugares. Fui ignorando os sintomas que o meu corpo tava ali me avisando: não tá bem, vai ver o que tá acontecendo. Quando foi em dezembro, eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou no postinho, vou pedir uns exames, porque se for diabetes, eu começo a tratar diabetes, porque eu tava fazendo muito xixi, e se for infecção de urina, eu vou tratar a infecção da urina, né? Aí quando eu cheguei na UBS, o doutor falou assim: Netânia, como faz tempo que você não faz exame, vamos fazer um check-up? Eu falei: legal, vamos fazer um check-up. Aí ele me pediu ultrassom e me pediu os exames normal: colesterol, hemograma, hemoglobina glicada, né, o exame de urina. Foi esses exames que ele me pediu. Aí eu fui, fiz os exames de sangue. 7 dias depois, já estava pronto. Me encaminhei até a UBS e peguei esses exames, porque eu queria já começar a tratar diabetes ou a infecção de urina. Daí eu já comecei a pensar até que era infecção de urina, porque começou a me dar ardência. Quando eu voltei no retorno, né, que eu falei assim, como eu tava com medo de ser infecção de urina, eu pedi um encaixe, né, falei: tem como me encaixar pra eu passar com o doutor, porque eu tô achando que eu tô com infecção de urina, que tá começando a ter ardência na hora de eu fazer xixi. Aí me encaixaram, aí o doutor olhou os exames, a diabetes tinha dado normal, a hemoglobina glicada tava normal, e a urina tava normal. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que será que é isso? Aí eu comecei a ficar preocupada.
Quando foi no dia 22 de dezembro, mais ou menos, eu não queria ir fazer o exame o ultrassom, porque eu tava com a minha viagem marcada, né? Eu falei, eu vou viajar, né? Depois, quando eu voltar, eu faço esse ultrassom. Então, eu tava meio que pouco me lixando pra minha saúde, essa é a verdade. Aí eu me encaminhei até aquela unidade móvel, sabe, de saúde. Aqui em São Paulo tem bastante disso. E que é aquele centro tem várias especialidades. Lá você vai e faz os exames. Quando eu cheguei lá e eu fiz o ultrassom, aí a doutora pegou e falou assim pra mim, Netânia, você vai sair daqui agora, vai se encaminhar até o postinho próximo da sua casa com esse resultado de exame. Aí eu falei, mas por quê, doutora? Deu alguma alteração? Aconteceu alguma coisa? Aí ela me falou assim, olha, eu vi uma massa muito extensa aqui, então é melhor você já ir lá hoje e já resolver com o médico. Eu fiz o que ela me pediu, saí de lá, aí minha cabeça já ficou milhão, saí de lá com o resultado do ultrassom, voltei na UBS, falei lá com a moça que a doutora do ultrassom tinha pedido uma urgência, que era para avaliar o resultado do ultrassom. Só que, gente, eu tinha uma noção, né? Eu olhei o exame e eu vi que realmente tinha dado alterado, né? E daí eu comecei a ficar mais preocupada ainda. Me encaixaram no mesmo dia para eu passar com a médica. Quando eu cheguei lá no consultório da médica, ela virou para mim e falou assim, ó, Netânia, realmente tem uma massa no seu abdômen muito extensa. As características que ela me descreveu aqui realmente parece ser um tumor maligno, mas não tem como eu afirmar isso para você. A doutora do postinho pediu os indicadores tumorais, pediu ressonância e me colocou no cross. Deus foi tão bom comigo que cerca de 20 dias, mais ou menos, já saiu a minha vaga do cross. Saiu para o Hospital Vermelhinho, que é o hospital aqui de São Paulo. Quando eu cheguei lá nessa consulta com a doutora, já estava pronto os indicadores tumorais, a ressonância, né? Tava com a ressonância em mãos. Aí a doutora pegou com tudo aquilo que ela tinha, junto com o resultado do ultrassom. Ela virou para mim e falou assim, olha, Netânia, seus exames todos têm aspecto de um tumor maligno. Aqui a gente só trata tumor benigno. Então vou te colocar no cross novamente para você ir para um hospital oncológico de referência em câncer. Aí aquilo ali já acabou comigo, entendeu? Porque eu realmente vi que o negócio estava se complicando. Comecei a ficar muito desesperada. E daí ela me colocou no cross novamente. E Deus novamente na minha vida, né? Cerca de uma semana depois, me chamou no Hospital da Mulher. Quando eu cheguei no Hospital da Mulher, foi mais ou menos no dia 13 de fevereiro, eu já estava com os sintomas se agravando. Então, assim, eu fazia xixi com frequência, eu já estava fazendo xixi de 5 em 5 minutos. Muita dor para fazer xixi, eu estava com sangramento já, né? Então, o mal-estar aumentou, tava com muito mal-estar, muita ânsia de vômito. Então, assim, foi tudo complicando muito rápido e me deixando totalmente desestabilizada. Quando eu cheguei lá no Hospital da Mulher, a doutora pediu todos os exames novamente. Pediu ressonância, pediu ultrassom, pediu os indicadores tumorais. Eu fiz todos esses exames. No início de março, eu voltei lá em consulta novamente, isso em março de 2023. Voltei em consulta. Quando eu cheguei lá, a doutora virou para mim e falou assim, Netânia, realmente aqui os aspectos, tudo que eu já estava ouvindo desde o início, os aspectos é de um tumor maligno, então assim, realmente vamos ter que te abrir, né, tentar a primeira abordagem cirúrgica, só que ela queria marcar para abril. Só que, gente, eu não tava aguentando e minha barriga parecia uma barriga de uma gestante de 6 meses, 7 meses de gestação. Eu já não tava conseguindo mais urinar, eu já tava indo no banheiro assim de minuto em minuto. Tava com muita dor, muito sangramento, o mal-estar triplicou. Então, assim, eu tava totalmente sem condição de continuar daquele jeito. Aí ela vendo como que eu estava, ela agendou para o dia 27 de março. Foi a minha primeira cirurgia. Eu nunca vou esquecer dessa data. Então eu me encaminhei até o centro cirúrgico. Era umas 7h30 da manhã. Eu sei que eu fui sair do centro cirúrgico, era 6 horas da tarde. Então minha família ficou toda desesperada. Quando eu saí da cirurgia, eu notei que a minha barriga ainda estava bem distendida. Só que eu falei assim, deve ser por conta do processo, que eles me abriram, né?
Eu vou mostrar pra vocês a minha cirurgia. Eles abriram bastante minha barriga. Então eu falei, deve ser porque mexeram, né? Fiquei tranquila, falei, se Deus quiser, deu tudo certo, tal. Só que o médico só passa em rotina, né, em consulta ali, pós-cirúrgico, no dia seguinte. Então eu saí às 6 horas da tarde, dormiu a noite inteira, eu já estava com a sonda, né, porque eu não estava conseguindo mais fazer xixi. Dormi a noite inteira, no dia seguinte o médico passou cedo, 7 horas da manhã. Quando o médico chegou lá pra mim, gente, pra mim ali, acabou. Que ele virou pra gente, tava eu e minha amiga, ele virou pra gente e falou assim, olha, Nitânia, a gente te abriu e fechou. Não teve o que fazer, a gente não conseguiu mexer em nada. A única coisa que a gente conseguiu retirar foram 2 nódulos que a gente encaminhou para biópsia. Fora isso, não deu para mexer na sua massa. Tá muito grande, ela é uma massa dura, não dá para mexer, ela não é maleável, entendeu? A gente não sabe, não conseguiu ver o seu útero, não conseguiu ver sua bexiga, a gente não sabe o que é artéria. Se a gente fosse tentar alguma coisa, você ia ficar lá na mesa cirúrgica. Ali, meu mundo desabou. Eu comecei a chorar, eu chorei muito, eu me desesperei, porque a gente entende que quando abre e fecha, você tá morta. Foi ali que foi isso que veio na minha mente. Eu falei, já era, acabou pra mim. Vou morrer, não tem mais o que fazer. Aí, gente, eu peguei, né? Fui pra casa, 4 dias depois eu fui pra casa. O resultado dessa primeira biópsia demorou uns 30 dias mais ou menos para sair, 30 a 40 dias, e ali eu desesperada, porque os sintomas era muito enjoo, muito mal-estar, muita dor, eu sangrava muito e de sonda, nossa, tava horrível, horrível, foi assim um dos processos mais difíceis que eu já passei em toda a minha vida. Depois eles marcam o retorno para você ir lá, retirar os pontos, para eles ver o resultado da biópsia e tal. Foi 40 dias quase o retorno. Então, o resultado da sua biópsia veio inconclusível. Então, não veio falando se é tumor benigno e nem veio falando se é tumor maligno. Com isso, você não pode receber quimioterapia e nem rádio. Por quê? A quimio e a rádio a gente só dá para pacientes que é comprovado que está com câncer. Então, eu preciso do seu resultado da biópsia falando que é câncer. A única coisa que veio aqui também associado a essa massa foi endometriose. Então deu um pouco de endometriose aqui e eles falaram que o que aconteceu? Aquela quantidade dos nódulos que eles tiraram foi muito pouquinho, então foi insuficiente para realizar uma biópsia de qualidade. Então, gente, olha, eu fiquei desesperada. Eu falei, doutor, como deu endometriose, o que a gente pode proceder, né, nesse caso? Aí ele virou para mim e falou assim, Nitânia, não é endometriose. Eu estava na sua cirurgia, eu participei da sua cirurgia, tinha um médico patológico lá na hora da sua cirurgia, a gente fez o teste de congelamento, no teste de congelamento deu que é tumor maligno, entendeu? Então, não tem como eu te dar um tratamento para endometriose. Aí eu peguei e virei pra ele e falei, mas doutor, se fosse endometriose, qual seria o tratamento se fosse endometriose? Aí ele virou pra mim e falou assim, com Zoladex. Eu falei, mas então vamos tentar dar Zoladex pra mim, vamos ver o que acontece. Aí com muito sacrifício, porque ele tava convicto que não era endometriose, entendeu? Ele falou, eu vi, aquilo ali não é endometriose, aquilo ali é um tumor e agressivo. Era só isso que eu ouvia deles. Aí eu tomei a primeira dose da Zoladex, em maio. Só que, gente, eu tava passando muito mal. Aí eu fui pra casa, né? Como eu estava passando muito mal, eu voltei pro hospital. Quando eu cheguei no pronto-socorro, eu estava com a minha taxa de filtração 16. Eu estava perdendo meu rim. O normal é acima de 80, então a minha estava 16, eu estava perdendo o rim. Eu estava com uma infecção urinária e eu estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. Aí eles me internaram. Aí o médico oncologista foi lá passar a visita. Aí ele conversou comigo, que é o Dr. Rafael, um amor de pessoa. Foi lá, conversou comigo. Aí eu expliquei pra ele, falei, doutor, eu não tô aguentando, vamos tentar uma nova abordagem na cirurgia, pra tentar retirar esse tumor, entendeu? Aí ele pegou e falou assim, não, Nitânia, é isso mesmo, vou tentar te abrir de novo e a gente vai tentar ver como que tá, vamos tentar retirar esse tumor aí. Aí no dia 3 de junho, eles marcaram a minha segunda cirurgia. Quando eles abriram dessa segunda vez,
o tumor tava maleável, tava tipo uma gelatina. Eu estava realmente com endometriose também. Por quê? A Zoladex resolveu ali, porque ela ficou tipo uma gelatina, aí eles conseguiram mexer no tumor. Dessa cirurgia, eles retiraram meio quilo de tumor e ali eles tinham material suficiente para fazer a biópsia. Só que, meu Deus do céu, gente, essa biópsia demorou 90 dias. Aí eu perguntei pro doutor, eu falei, mas o que tá acontecendo? Por que tá demorando tanto para sair? Porque, gente, saiu um resultado lá como tumor borderline associado com a endometriose, entendeu? Só que o médico, o cirurgião, eles não aceitaram, porque ele sempre entrava naquela questão. Eu estava na sua cirurgia, eu vi o teste lá de congelamento que deu maligno, o aspecto da sua massa é de um aspecto de uma massa cancerígena, então eles não aceitaram aquela biópsia que saiu, mandaram para revisão. Nessa revisão que demorou os 90 dias para sair o resultado. E eu ali desesperada. Só que assim, como eu comecei a tomar a Zoladex, os meus sintomas melhoraram um pouco. Então o mal-estar diminuiu, o sangramento melhorou, a infecção de urina melhorou. Então assim, foi melhorando meio que os meus sintomas foram melhorando. Aí quando eu voltei lá no retorno de novo, que foi quando eles me falaram do resultado dessa biópsia, aí eu falei, doutor, será que isso tudo não é endometriose? Ele falou assim, não, Netânia, tem um tumor aqui e tem a endometriose. Você tá com duas coisas, a gente só precisa saber se esse tumor é benigno ou maligno, porque o tumor borderline que veio como tumor borderline benigno, não veio maligno. Deus, olha, gente, eu tenho certeza que Deus, ele mudou o meu diagnóstico, eu não tenho dúvida disso. Não é com a gente, que eles é cirurgião da oncologia. Então, eles me encaminharam para a equipe de endometriose. Quando eu cheguei na equipe de endometriose, eles viraram para mim e falaram assim, Netânia, você está com endometriose também, ela está num processo muito ativo, então estava sangrando muito lá dentro, por isso que eu estava com todos aqueles desconfortos, com todo aquele mal-estar. Ela fez tipo um assoalho no meu abdômen, porque a endometriose, se vocês pesquisarem aí, ela une os seus órgãos, ela faz um ninho ali, que ela une tudo, ela junta tudo, e foi o que ela fez. Então eu tinha um tumor e tinha mais a endometriose agravando tudo o meu processo ali. Aí, né, continuei tomando Zoladex. Eu tomei a Zoladex, eu acho que eu tomei umas 7 doses, 8 doses da Zoladex. Eu tomava cada 30 dias. Então, nesse período, eu consegui começar a me recuperar bem, legal. Então, aquilo foi me dando uma esperança. Eu falei, Deus tá comigo, eu não posso perder a fé. E tinha gente o tempo todo falando pra mim, não perde a fé, tenha confiança, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o seu diagnóstico. Não é isso que eles estão falando. Aí me encaminharam pro nefro. Eu saí do consultório do médico, gente, chorando. O médico virou pra mim e falou assim, você nunca mais vai urinar espontaneamente. Pelos exames que eu fiz assim, porque eu fui fazer o teste... Ai, eu esqueci o exame que faz. Que eles colocam, tipo, eles monitoram e injeta soro na sua bexiga. E eu senti muita dor, muita dor. E o médico colocou, tipo, 100 ml só. E não suportou na minha bexiga. Doeu demais. Aí ele parou o teste e falou, Netânia, não pode parar. Você não vai voltar mais a urinar espontaneamente. Você vai ter que ficar passando sonda em você para fazer xixi pro resto da sua vida. Por quê? Aí ele explicou, vou falar num termo simples aqui para vocês entenderem. Meio que o tumor, ele matou todos os receptores da minha bexiga. Então a minha bexiga, ela perdeu aquela capacidade de encher e esvaziar, e entender que ela tinha que esvaziar na hora certa e até onde ela podia comportar a urina. Então, assim, foi isso que ele falou pra mim. Aí ali, gente, eu fiquei mais desesperada ainda. E sempre quando a gente saía das consultas, a gente saía repreendendo e proclamando a bênção. Não, não é isso, Deus vai me curar, ele falou isso porque ele tem que falar isso, mas não é isso, eu não aceito esse diagnóstico. Então a gente sempre falava isso, sempre proclamava palavras de bênção para a nossa vida. Eu passei com o nefro em agosto, quando ele me deu esse diagnóstico, eu fiquei desesperada, porém confiando em Deus. Aí quando foi, gente, em setembro,
né? Eu comecei a sentir que a minha barriga tava bem murchinha, mas bem murchinha mesmo. Murchou muito minha barriga. Aí eu falei, será que esse tumor não deu uma aliviada na minha bexiga, né? E toda vez, eu já tinha pedido para tirar a sonda várias vezes, gente, várias vezes. Toda vez que eu ia nas consultas, nos retornos, eu chorava, implorava para eles retirarem a sonda. Eles retiravam, eu não conseguia ficar nem 10 minutos sem a sonda. Aí tinha que passar a sonda novamente. Só que quando foi em setembro, que eu fui lá para trocar a sonda, que eu ia lá no Hospital da Mulher para fazer a troca da sonda. Quando eu cheguei lá em setembro, no dia 6 de setembro, nunca vou esquecer essa data na minha vida. Eu virei pra moça e falei assim, pra enfermeira, né? Falei assim, olha, tem como você me deixar 5 minutos sem sonda? Aí ela pegou e falou assim, não posso, tem que passar a sonda, até porque, Netânia, você não consegue ficar sem a sonda. Aí você vai ficar sem a sonda, daí daqui a pouco você tá gritando de dor, porque doía muito, tinha que passar a sonda imediatamente, porque a urina não saía. Aí eles tinham que vir correndo passar a sonda. Então ela sabendo disso, não era por mal. Ela sabendo disso, ela não queria me deixar sem sonda. Só que tinha um médico lá que era muito meu amigo, que é o Dr. Aurílio. Ele era muito meu amigo, assim, porque sabia que eu era da área da saúde e tal. Então a gente conversava bastante. Aí eu peguei e falei, doutor, chamei ele. Falei, doutor, deixa eu ficar 5 minutos sem sonda. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer xixi. Falei pra ele, né? Aí ele pegou e falou assim, tá bom, deixa a Netânia sem sonda. Tira a sonda dela, vamos ver. Gente, olha, e assim, eu fazia força de cocô pra fazer xixi. E não saiu o xixi. Eu espremia, fazia muita força. O xixi não saía de jeito nenhum. E com vontade, já com dor pra fazer, aí passava a sonda, saía aquele monte de xixi. Aí ele pegou e falou assim, deixa ela sem sonda. A enfermeira não gostou muito, mas me deixou sem sonda. Aí 5 minutos, gente, veio à vontade. Aí eu fui no banheiro, falei, não, vai sair esse xixi, vai sair. Aí com dor, aquela vontade, gente, a hora que eu sentei na bacia, o xixi saiu. Mas foi uma felicidade assim tão grande, eu não sei se vocês conseguem sentir daí. Foi uma felicidade assim tão grande de eu ter ouvido que eu nunca mais ia fazer xixi espontâneo, que eu ia ter que ficar passando sonda pro resto da minha vida. Quando eu vi aquele xixi saindo, gente, eu quase não me sequei direito. Levantei daquela bacia e peguei, nem lavei a mão, gente. Não tenho vergonha de falar isso não, porque eu só saí gritando daquele banheiro. Eu fiz xixi, graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Aí acabei de sair do banheiro, eu tive que voltar de novo pro banheiro pra fazer xixi. Resumindo, fiquei fazendo xixi de minuto em minuto, tive que usar fralda, mas eu não tava nem me importando porque eu estava fazendo xixi, entendeu? Tanto que o meu xixi hoje é muito famoso na minha igreja, o povo sempre brinca nessa questão do xixi comigo. Foi o meu primeiro milagre que eu tava recebendo. Eu falei, nossa, eu voltei a fazer. Isso significava pra mim que o tumor tava regredindo, que tava dando certo, entendeu? Aí voltei a fazer xixi, fiquei até a bexiga voltar a entender, né, que ela tem que segurar, que ela comporta uma quantidade a mais de xixi, até o cérebro ter essa consciência. Eu fiz xixi na cama, eu não conseguia segurar, não conseguia, por mais que eu usava fralda, eu não conseguia, era muito espontâneo, eu não sentia que o xixi tava saindo, mas eu nem me importava, não me importava porque eu tava fazendo xixi. Só que eu ainda tinha, gente, muito tumor dentro. Então, como eu tava bem, tava tudo certo, eu continuei ali, né? Aí minha mãe pegou, não queria que eu operasse mais de jeito nenhum, não, vai sair isso daí é endometriose, isso daí não é câncer, não é nada. Mas a gente sabe que tem todo um processo que tem que ser seguido. Ah, gente, só pra falar, que eu acho que eu não comentei aqui, na segunda cirurgia, eles perfuraram meu intestino, perfuraram a minha bexiga. Eu fiquei 48 horas sem comer, não podia comer nesse período. Foi um período muito difícil pra mim, eu tive infecção hospitalar. Olha, sofri demais. Eles não estavam protegendo corretamente o meu estômago, né, meu gastro. Aí tava me afetando a minha mente, eu tava tendo alucinações, eu tava confusa. Então, assim, foi um período muito complicado pra mim, esse período. Mas voltando pra março. Quando eu cheguei em março lá, eles falaram pra mim assim, Netânia, a gente vai te abrir de novo, porque a gente precisa saber se isso daí é câncer ou se é só um tumor mesmo, borderline benigno, junto com a endometriose.
Eu super fiquei em paz, falei, não, tá na hora já de finalizar isso. Tô em paz, doutor, vamos pra essa cirurgia e vai dar tudo certo. Aí ele pegou e falou assim pra mim, só que, Netânia, pode ser que na cirurgia a gente tenha que tirar seu útero, o ovário, retirar tudo, até a sua bexiga, se precisar, a gente vai ter que retirar nessa cirurgia. Aí ali, gente, me deu uma... Porque o útero, eu falei, filho, depois eu adoto, não tem problema. Mas a minha bexiga, eu falei, ai, doutor, tenha misericórdia. Aí ele pegou e falou assim, não, é isso aí. Mas, enfim, vamos pra cirurgia, né, e vamos ver como que vai ser. Aí quando chegou, no dia 13 de abril, eu fui pro centro cirúrgico novamente, eles abriram de novo, né? E ali no decorrer da cirurgia, eles conseguiram retirar todo o restante do tumor que estava lá dentro, né? Tava bem maleável, porque a endometriose fez o tratamento da endometriose, então a endometriose deixou eles chegar até o tumor. Se não tivesse feito a Zoladex, eu tava até hoje sofrendo com isso, né? Ou já tinha gente, infelizmente, né? Não tava nem aqui mais para contar a história. Ali no momento da cirurgia, eles observaram que a minha apêndice estava muito inflamada. Então, eles pegaram e retiraram a apêndice também, né? E retirar tudo. Aí, graças a Deus, não precisou retirar minha bexiga. Eles conseguiram raspar bem, tirar o tumor, a endometriose, tudo. Só que eu ainda tenho, né? Porque ele falou, a única coisa que tem aí é a endometriose, ainda porque ela tava grudada ali, a gente não conseguiu tirar tudo, tirar muita coisa. Mas também tá tranquilo, se for só endometriose, graças a Deus. Aí, gente, peguei, né? A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Aí, gente, cerca de 2 meses demorou para sair a biópsia. Aí, quando veio a biópsia, veio tumor borderline benigno, endometriose e câncer de apêndice. Então, o câncer estava na apêndice, que era onde originou toda essa confusão do tumor borderline. Então, a origem do tumor era da apêndice. Então, aí, graças a Deus, eles retiraram essa apêndice. Deu uma metástase ali na biópsia, né? Porém, eles não sabiam se tinham atingido outros órgãos, né? Mas eles falaram para mim assim, Netânia, então a gente vai ficar fazendo um acompanhamento, você vai ficar fazendo os indicadores tumorais e vamos ver aí porque se atingiu outros órgãos, reto, que é tudo muito próximo ali, aí a gente entra com a químio ou a rádio, né? Mas graças a Deus já tem 1 ano aí que eu tô nesse processo, os indicadores, tudo se normalizou. Não deu mais nada de câncer, graças a Deus, só vem negativo e vai continuar vindo em nome de Jesus. Estou em processo aí de remissão, então o alerta que eu dou para vocês é qualquer sintoma que você sentir, que você perceba que não está normal, lembra, eu achei que era uma diabetes, achei que era uma infecção de urina e era tudo isso daí, né? E eu vou mostrar para vocês a marca da minha cirurgia, então vocês ignorem a minha barriga, para vocês verem que é a minha vitória, é o meu milagre. Toda vez que eu vejo essa cicatriz, eu lembro do milagre que Deus me proporcionou, que é a nova chance que Deus me deu e eu tô aproveitando ela assim muito bem, tô cuidando da minha saúde. Agora, qualquer sintoma que eu sinto, que eu vejo que não tá normal, que não faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, eu já vou no médico, eu já procuro saber. Tô em acompanhamento com oncologista a cada 6 meses, eu vou lá no hospital oncológico e tá tudo certo. Então, esse foi o meu relato e eu vou mostrar pra vocês como que ficou a minha cirurgia. Eles acabaram com a minha barriga, mas tá tudo certo. Deixou muito deformada, né? Mas não tem problema. O importante é a cura que eu recebi e eu tô em paz com isso. Então, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, ó, essa é a minha cicatriz. Eu tenho muita vergonha de mostrar, mas toda vez que eu olho pra ela, eu lembro do milagre que Deus me deu, da minha segunda chance, ó. Uma cicatriz bem extensa, eles deixaram minha barriga bem deformada, mas é isso aí. O importante é que eu tô bem, né? Então é isso, gente. Essa foi a minha experiência. É muito importante a gente nunca perder a fé. O apoio da família, dos amigos, faz muita diferença nesse processo. Então, se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade, por esse processo, apoiem, porque olha, o apoio psicológico, emocional é muito importante.
Obrigado por assistir, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!